Olá, eu sou a Elci, estou aqui novamente no canal Mosaicos e Miscelâneas para dar continuidade à leitura do Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Hoje nós vamos ler o capítulo 18, Surpresas de Aniversário. No dia seguinte, Harry confidenciou a Rony e Hermione o dever que Dumbledore lhe passara, a cada um separadamente, porque Hermione ainda se recusava a permanecer na presença de Rony mais tempo do que o necessário para lhe lançar um olhar de desprezo. Rony achou que era pouco provável que Harry tivesse alguma dificuldade com Slogan. Ele adora você, disse durante o café da manhã, gesticulando com um garfo cheio de ovo frito. Não vai lhe recusar nada, não é? Não ao seu pequeno príncipe das poções. É só ficar depois da aula de hoje à tarde e perguntar a ele. Hermione, no entanto, foi menos otimista. Ele deve estar decidido a esconder o que realmente aconteceu. Se Dumbledore não conseguiu extrair nada dele, disse a amiga em voz baixa, quando estavam no pátio deserto e coberto de neve na hora do recreio. Horcruxes? Horcruxes? Nunca ouvi falar nisso. Não? Harry ficou desapontado. Esperava que Hermione pudesse lhe dar uma pista do que seriam Horcruxes. Deve ser magia das trevas, realmente avançada, ou então, por que Voldemort iria querer saber? Acho que vai ser difícil obter a informação. Harry, você vai precisar de muita cautela quando abordar Slogan. Pense em uma estratégia. Rony acha que eu deveria ficar na sala depois da aula de poções hoje à tarde. Bem, se o Won acha isso, então é melhor você fazer, retrucou ela, irritando-se. Afinal, quando foi que a opinião de Won esteve errada? Hermione, será que você não pode? Não! Exclamou ela com raiva e saiu bruscamente, deixando Harry sozinho com os pés enfiados na neve até os tornozelos. As aulas de poções eram bem constrangedoras ultimamente, uma vez que Harry, Rony e Hermione tinham que dividir a mesma mesa. Naquele dia, Hermione mudou a posição do caldeirão de modo a ficar perto de Ernesto e ignorou os dois amigos. Que foi que você fez? Murmurou Rony para Harry, olhando para o perfil arrogante de Hermione. Mas, antes que Harry pudesse responder, Slogan pediu silêncio à frente da turma. Acomodem-se, por favor. E depressa, temos muito o que fazer hoje à tarde. A terceira lei de Gopalot. Quem sabe me dizer? A senhorita Grange sabe, é claro. Hermione recitou-a em grande velocidade. A terceira lei de Gopalot diz que o antídoto para uma mistura venenosa será maior do que a soma dos antídotos para cada um de seus elementos. Exatamente! Exclamou sorridente o professor. 10 pontos para a Grifinória. Agora, se considerarmos a terceira lei de Gopalot verdadeira, Harry teria de aceitar a palavra de Slogan de que a terceira lei de Gopalot era verdadeira, porque não entendera nada. Ninguém, exceto Hermione, parecia estar acompanhando o que Slogan disse a seguir. O que significa, naturalmente, que supondo que tenhamos identificado corretamente os ingredientes da poção com Revela Encanto,
de Scarpim, o nosso objetivo primário não é a simples seleção de antídotos para os ingredientes por si e de si, mas encontrar o componente adicional que, por um processo quase alquímico, transformará esses elementos díspares. Rony estava sentado ao lado de Harry com a boca entreaberta, babando distraído sobre o seu exemplar novo de estudos avançados no preparo de poções. Ele vivia esquecendo que não podia mais depender de Hermione para ajudá-lo a sair das dificuldades quando não conseguia entender o que estava acontecendo. E, portanto, terminou o slogan, quero que cada um de vocês venha apanhar um dos frascos sobre a minha escrivaninha e deverão criar um antídoto para o veneno que o frasco contém antes do fim da aula. Boa sorte e não se esqueçam das luvas protetoras. Hermione deixara o seu banco e estava a meio caminho da escrivaninha de Slogan antes que o restante da turma tivesse entendido que era hora de se mexer. E quando finalmente Harry, Rony e Ernesto voltaram à mesa, a garota já tinha despejado o conteúdo do frasco e estava acendendo um fogo sobre o caldeirão. É uma pena que o príncipe não vá lhe adiantar muito, Harry, disse ela animada ao se levantar. Desta vez, é preciso compreender os princípios envolvidos. Não existem atalhos nem colas. Aborrecido, Harry desarrolhou o veneno rosa berrante que apanhara na escrivaninha de Slogan, despejou-o no caldeirão e acendeu um fogo embaixo. Não tinha a menor ideia do que deveria fazer a seguir. Olhou para Rony, que agora estava parado, ali com a cara de bobo, depois de copiar tudo que Harry fizera. Você tem certeza de que o príncipe não dá nenhuma dica? Murmurou Rony para Harry. Harry apanhou seu confiável exemplar de estudos avançados no preparo de poções e abriu-o no capítulo sobre antídotos. Ali estava a terceira lei de Beaupalotte, palavra por palavra, tal como Hermione a recitara, mas nenhuma anotação esclarecedora na caligrafia do príncipe explicando seu significado. Pelo visto, o príncipe, tal como Hermione, não tivera dificuldade em compreendê-la. Nada, respondeu Harry com tristeza. Hermione agora acenava a varinha com entusiasmo sobre o caldeirão. Infelizmente, os dois não poderiam copiar o feitiço que ela estava executando, porque agora se tornara tão boa em feitiços não verbais que não precisava pronunciar as palavras em voz alta. Ernesto Macmillan, porém, estava murmurando Specialis Revelio sobre o caldeirão e o som parecia impressionante. Por isso, Harry e Rony se apressaram a imitá-lo. Harry levou apenas 5 minutos para perceber que sua reputação de melhor preparador de poções da turma estava desmoronando à sua volta. Slogan dera uma espiada esperançosa dentro do seu caldeirão, em sua primeira ronda pela masmorra, preparado para soltar exclamações de prazer, como geralmente fazia. Mas, em vez disso, erguera a cabeça depressa, tossindo, porque o cheiro de ovos estragados o sufocara. A expressão de Hermione não poderia ser mais presunçosa.
Ela detestava ficar em segundo lugar nas aulas de poções. Agora, ela decantava os ingredientes do seu veneno misteriosamente separados em 10 diferentes frasquinhos de cristal. Mas para evitar contemplar visão tão irritante do que por outro motivo, Harry se debruçou sobre o livro do príncipe mestiço e virou algumas páginas com desnecessária violência. E ei-la, escrita em diagonal sobre uma longa lista de antídotos. Meta-lhes um beijoar goela abaixo. Harry fixou as palavras por um momento. Não havia muito tempo não ouvira falar em bezoares? Snape não os mencionara na primeira aula de poções? Uma pedra tirada do estômago do bode que o protegerá da maioria dos venenos? Não era uma resposta ao problema de Gol-Palote? E se Snape ainda fosse o seu professor, Harry não teria se atrevido a fazer isso, mas o momento exigia medidas desesperadas. Ele correu ao armário da classe e procurou ali, afastando chifres de unicórnio e entrelaçados de ervas secas, até encontrar bem no fundo uma caixinha de papelão em que havia escrita a palavra Bezoares. Abriu a caixa na hora em que Slogan avisou. Faltam 2 minutos, turma. Dentro dela havia meia dúzia de objetos castanhos e enrugados, parecendo mais rins secos do que pedras de verdade. Harry apanhou um deles, repôs a caixa no armário e voltou correndo ao seu caldeirão. Tempo encerrado, anunciou Slogan cordialmente. Vamos ver como vocês se saíram. Blasio, que é que você tem aí? Lentamente, Slogan foi se deslocando pela sala, examinando os vários antídotos. Ninguém terminara o dever, embora Hermione estivesse tentando forçar mais alguns ingredientes para dentro do seu frasco, antes de Slogan passar. Rony desistira completamente e apenas tentava evitar inalar os vapores fétidos que emanavam do seu caldeirão. Harry ficou parado aguardando, o bezoar apertado na mão, ligeiramente suada. Slogan foi à sua mesa por último. Ele cheirou a poção de Ernesto e passou a de Rony com uma careta. Não se demorou sobre o caldeirão de Rony. Antes recuou depressa, com uma ligeira ânsia de vômito. E você, Harry? Que tem para me mostrar? O garoto estendeu a palma da mão com o bezoar. Slogan contemplou-o por longos 10 segundos. Harry se perguntou, por um momento, se iria levar um berro do professor. Então ele atirou a cabeça para trás às gargalhadas. Você é atrevido, rapaz! Trovejou ele, apanhando o bezoar e erguendo-o no ar para que toda a turma ouvisse. Ah, você é como sua mãe. Bem, não posso dizer que está errado. Um bezoar certamente agiria como antídoto para todas essas poções. Hermione, que tinha o rosto suado e fuligem no nariz, ficou lívida. Seu antídoto ainda pela metade, que compreendia 52 ingredientes, inclusive uma mecha dos próprios cabelos, borbulhava devagarinho às costas de Slogan, que não via mais ninguém senão Harry. E você pensou no bezoar sozinho? Foi, Harry? Perguntou a amiga entre dentes. Esse é o espírito individual imprescindível a um verdadeiro preparador de poções, exclamou Slogan alegre
antes que Harry pudesse responder. Igualzinho à mãe, Lilian tinha a mesma compreensão intuitiva do preparo de poções. Sem dúvida, ele herdou da mãe. Certo, Harry? Certo. Se você tivesse um bezoar à mão, é claro que resolveria. Mas, como bezoares não servem para tudo e são bem raros, ainda vale a pena saber preparar antídotos. A única pessoa na sala que parecia mais irritada do que Hermione era Malfoy, que, para satisfação de Harry, derramara na roupa algo que lembrava vômito de gato. Antes, porém, que qualquer dos dois pudesse expressar sua fúria por Harry ter sido o melhor da turma, sem se esforçar, a sineta tocou. Hora de guardar tudo, disse Slughorn, e mais 10 pontos para a Grifinória pela ousadia. Ainda rindo, ele voltou gingando a sua escrivaninha à frente da masmorra. Harry se demorou, levando um tempo excessivo para arrumar a mochila. Nem Rony nem Hermione lhe desejaram boa sorte ao sair. Os dois pareciam muito aborrecidos. Por fim, restaram apenas Harry e Slughorn na sala. Depressa, Harry, ou vai se atrasar para a próxima aula, disse Slughorn afavelmente, fechando com um estalo as presilhas de ouro de sua maleta de pele de dragão. Senhor, disse Harry, lembrando-se irresistivelmente de Voldemort, eu queria lhe perguntar uma coisa. Pergunte então, meu caro rapaz, pergunte. Senhor, será que o senhor saberia alguma coisa sobre Horcruxes? Slughorn congelou. Seu rosto redondo pareceu afundar. Ele umedeceu os lábios com a língua e respondeu roucamente. O que foi que você disse? Perguntei se o senhor saberia alguma coisa sobre Horcruxes, senhor. O senhor entende? Dumbledore mandou você fazer isso? Sussurrou Slughorn. Sua voz mudara completamente. Já não era afável, mas chocada, aterrorizada. Ele apalpou o bolso do peito e puxou um lenço, enxugando a testa suada. Dumbledore lhe mostrou aquela lembrança? Afirmou Slughorn. Então, mostrou? Mostrou, respondeu Harry, decidindo imediatamente que era melhor não mentir. É claro, comentou Slughorn em voz baixa, ainda enxugando o rosto pálido. É claro. Bem, se você viu aquela lembrança, Harry, então sabe que eu não sei nada. Nada, e repetiu a palavra enfatizando-a, sobre Horcruxes. E apanhando a maleta, repôs o lenço no bolso e saiu em direção à porta da masmorra. Senhor, disse Harry desesperado, eu só achei que o senhor talvez pudesse acrescentar alguma coisa à lembrança. Achou? Pois enganou-se, não é? Enganou-se. Ele berrou a última palavra e antes que Harry pudesse dizer mais alguma coisa, saiu batendo a porta da masmorra. Nem Rony, nem Hermione foram compreensivos quando Harry lhe contou a catastrófica entrevista. Hermione ainda estava espumando com o modo com que Harry saíra vitorioso sem ter feito realmente o trabalho. Rony estava chateado porque Harry não lhe oferecera um benzoar. Pareceria idiota se nós dois tivéssemos feito a mesma coisa, respondeu Harry irritado. Olhe, eu tinha de tentar amaciar o professor para poder lhe perguntar sobre Voldemort, não é? Ah, se controla!
acrescentou exasperado quando viu Rony estremecer ao som daquele nome. Enfurecido com seu fracasso e as atitudes de Rony e Hermione nos dias que se seguiram, Harry ficou remoendo o que fazer a respeito de Slogan. Decidiu que por ora deixaria o professor pensar que ele esquecera as Horcruxes. Com certeza, seria melhor deixar Slogan se acalmar e pensar que estava seguro antes de voltar à carga. Ao ver que Harry não tornara a interrogá-lo, o professor de poções reverteu ao tratamento afetuoso que lhe dispensava e pareceu ter afastado o assunto de sua mente. O garoto esperou um convite para uma de suas festinhas noturnas, decidido desta vez a aceitá-lo, mesmo que tivesse de remarcar um treino de quadribol. Infelizmente, não veio convite algum. Harry verificou com Hermione e Gina. Nenhuma das duas recebera convite, e pelo que sabiam, ninguém mais o recebera tão pouco. Harry não pôde deixar de se perguntar se isso significaria que Slogan não era tão esquecido quanto parecia, ou simplesmente decidira não dar a Harry novas oportunidades para fazer perguntas. Nesse meio tempo, a biblioteca de Hogwarts, pela primeira vez na memória, deixara Hermione na mão. A garota ficou tão chocada que até esqueceu que estava aborrecida com Harry por causa do bezoar. Não encontrei uma única explicação sobre o efeito das Horcruxes, disse ela. Nenhumazinha. Consultei toda a seção reservada e até os livros mais horripilantes, que ensinam a preparar as poções mais sinistras. Nada. A única coisa que encontrei foi isto aqui, na introdução de Magia Muito Maligna. Escute só. Sobre Horcruxes, a invenção mais perversa da magia. Não falaremos nem daremos instruções. Então, para que mencionaram? Indagou com impaciência, fechando com força o velho livro, que soltou um gemido fantasmagórico. Ah, cala essa boca, disse com rispidez, enfiando-o na mochila. A neve em torno da escola derreteu com a chegada de fevereiro e foi substituída por uma umidade fria e monótona. Nuvens cinza arroxeadas pairavam a baixa altitude sobre o castelo, e uma chuva gelada, contínua, deixava os gramados escorregadios e lamacentos. O resultado disso foi que a primeira aula de aparatação do 6º ano, programada para a manhã de sábado para os alunos não faltarem às aulas normais, foi realizada no salão principal e não ao ar livre. Quando Harry e Hermione chegaram ao salão, Rony descera com Lilá. Descobriram que as mesas tinham desaparecido. A chuva ricocheteava nas janelas altas e o teto encantado girava sombriamente no alto quando eles se reuniram diante dos professores McGonagall, Snape, Flitwick e Sprout, diretores das 4 casas, e um bruxo miúdo que Harry acreditou ser o instrutor de aparatação do ministério. O bruxo era estranhamente descorado, com pestanas transparentes, cabelos ralos e um ar incorpóreo, como se uma única lufada de vento pudesse levá-lo. Harry ficou imaginando se as constantes aparatações e desaparatações teriam reduzido a sua solidez, ou se a sua frágil compleição seria a ideal para alguém que quisesse sumir. Bom dia, disse o bruxo do ministério, quando todos os alunos haviam chegado
e os diretores das casas pediram silêncio. Meu nome é Wilkie Tillcross e serei seu instrutor ministerial de aparatação nas próximas 12 semanas. Espero poder prepará-los para o teste de aparatação neste prazo. Malfoy, sossegue e preste atenção, vociferou a professora McGonagall. Todos se viraram. Malfoy ficara rosa escuro. Estava enfurecido quando se afastou de Crabbe, com quem, pelo jeito, estivera discutindo aos cochichos. Harry olhou de relance para Snape, que também parecia irritado, embora tivesse fortes suspeitas de que fosse menos pela grosseria de Malfoy do que pelo fato de McGonagall ter repreendido alguém de sua casa. Prazo em que muitos de vocês talvez estejam prontos para fazer o teste, continuou Tillcross, como se não tivesse havido interrupção. Como vocês talvez saibam, normalmente é impossível aparatar ou desaparatar em Hogwarts. O diretor suspendeu este encantamento apenas no salão principal, por 1 hora, para que vocês possam praticar. Aproveito para enfatizar que não poderão aparatar fora das paredes deste salão e que seria imprudente tentar. Gostaria agora que cada um se posicionasse, deixando 1,5 metro de espaço livre à frente. Houve um grande empurra-empurra durante o qual as pessoas se separaram, colidiram e mandaram os colegas dar distância. Os diretores das casas andavam entre os alunos, enfileirando-os em posição e interrompendo discussões. Harry, onde você vai? Quis saber Hermione, mas Harry não respondeu. Atravessou rápido a multidão, passou pelo lugar em que o professor Flitwick se esganiçava, fazendo tentativas de posicionar uns alunos da Corvinal, que queriam ficar mais à frente. Passou pela professora Sprout, que aos gritos apressava os alunos da Lufa-Lufa a se enfileirarem. E, por fim, contornando Ernesto Macmillan, conseguiu se colocar atrás de todo mundo, bem perto de Malfoy, que aproveitava a confusão geral para continuar sua discussão com Crabbe a 1,5 metro dele e parecendo revoltado. Não sei quanto tempo vai demorar, tá bem? Disparou Malfoy para ele, ignorando a presença de Harry postado às suas costas. Está levando mais tempo do que pensei. Crabbe abriu a boca, mas Malfoy pareceu adivinhar o que ele ia dizer. Escuta aqui, não é da sua conta o que estou fazendo, Crabbe. Você e Goyle façam o que eu mando e fiquem de olhos abertos. Eu digo aos meus amigos o que estou fazendo se quero que eles fiquem vigiando para mim, comentou Harry suficientemente alto para que Malfoy ouvisse. Malfoy girou nos calcanhares, a mão voando para a varinha, mas naquele exato momento, os 4 diretores das casas gritaram: Quietos! E fez-se novamente silêncio. Malfoy virou-se lentamente para a frente. Obrigado, disse Tillcross. Agora, então. Ele acenou a varinha. Instantaneamente apareceram aros antiquados de madeira no chão, em frente a cada estudante. É importante lembrar dos 3 Ds quando aparatamos: destinação, determinação e deliberação. Primeiro, concentre a mente na destinação desejada, disse Tillcross, no caso, o interior do seu aro. Agora façam o favor de se concentrar nesta destinação. Os alunos olharam para os lados furtivamente
para verificar se todos estavam olhando para o próprio aro. Então obedeceram depressa. Harry fixou o espaço circular no chão, empoeirado, circunscrito pelo aro, e fez força para não pensar em mais nada. Não foi possível, porque não conseguia parar de imaginar o que Malfoy estaria fazendo para precisar de vigias. Segundo, disse T-Cross, focalizem sua determinação de ocupar o espaço visualizado. Deixe esse desejo fluir da mente para todas as partículas do seu corpo. Harry olhou sorrateiramente ao redor. Um pouco à esquerda, Ernesto contemplava o aro com tanto empenho que seu rosto estava cor-de-rosa. Parecia que estava tentando botar um ovo do tamanho de uma goles. Harry sufocou uma risada e voltou depressa o olhar para o próprio aro. 3, disse T-Cross. E somente quando eu der a ordem, girem o corpo, sentindo-o penetrar o vácuo, mexendo-se com deliberação. Quando eu mandar. 1. Harry tornou a olhar para os lados. Muita gente estava decididamente assustada com a ordem de aparatar tão depressa. 2. Harry tentou fixar seu pensamento novamente no aro. Já esquecera o que significava os 3 Ds. 3. Harry girou o corpo, desequilibrou-se e quase caiu. Não foi o único. O salão inteiro de repente se encheu de pessoas que cambaleavam. Neville estatelou-se de costas. Ernesto, por outro lado, atravessara o aro com uma espécie de pirueta e pareceu momentaneamente impressionado até ver Dino Thomas rindo dele às gargalhadas. Não faz mal, disse secamente T-Cross, que não parecia ter esperado nada melhor. Acertem os seus aros, por favor, e voltem à posição inicial. A segunda tentativa não foi melhor do que a primeira. A terceira foi igualmente ruim. Somente na quarta aconteceu algo excitante. Ouviu-se um terrível guincho de dor e todos se viraram aterrorizados. Viram Susana Bones, da Lufa-Lufa, bamboleando no aro, com a perna esquerda ainda parada, a 1,5 metros de distância onde começara. Os diretores das casas correram para a garota, houve um forte estampido e uma baforada de fumaça púrpura que, ao se dissolver, revelou Susana soluçante, reintegrada à sua perna, mas horrorizada. Estrunchamento, ou separação casual de partes do corpo, explicou T-Cross, sem demonstrar emoção. Ocorre quando a mente não tem determinação suficiente. É preciso concentrar continuamente em sua destinação e se mexer sem pressa, mas com deliberação. Assim, T-Cross deu um passo à frente, girou o corpo com elegância, mantendo os braços estendidos, e sumiu em um rodopio de vestes, reaparecendo no fundo do salão. Lembre-se dos 3 Ds, disse o instrutor, e tentem outra vez. 1, 2, 3. Mas 1 hora depois, o estrunchamento de Susana ainda era a coisa mais interessante que tinha acontecido. T-Cross não pareceu desanimar. Abotoando a capa ao pescoço, disse com simplicidade: até o próximo sábado. E não se esqueçam: destinação, determinação e deliberação. E dizendo isso, acenou a varinha, fazendo os aros desaparecerem, e saiu do salão acompanhado pela professora McGonagall.
Imediatamente, as pessoas começaram a conversar e a se deslocar em direção ao saguão de entrada. Como foi com você? Perguntou Rony, correndo a se reunir a Harry. Acho que senti alguma coisa da última vez que tentei, uma espécie de formigamento nos pés. Acho que os seus tênis estão pequenos demais, Wom, disse uma voz às suas costas, e Hermione passou risonha. Não senti nada, comentou Harry, ignorando a interrupção. Mas não estou ligando para isso agora. Você quer dizer que não está ligando? Que não quer aprender a aparatar? Perguntou Rony incrédulo. Não estou realmente preocupado. Prefiro voar, disse Harry, espiando por cima do ombro para ver onde estava Malfoy e apressando o passo quando alcançaram o saguão de entrada. Olha, quer fazer o favor de andar mais depressa? Tem uma coisa que quero fazer. Perplexo, Rony acompanhou Harry de volta à torre da Grifinória, correndo. Foram temporariamente detidos por Pirraça, que emperrara a porta do quarto andar e se recusava a deixar as pessoas passarem, a não ser que ateassem fogo às próprias calças. Mas Harry e Rony simplesmente deram meia volta e tomaram um dos seus atalhos confiáveis. Em 5 minutos, estavam passando pelo buraco do retrato. Então, vai me dizer o que estamos fazendo? Perguntou Rony um pouco ofegante. Lá em cima, respondeu Harry, atravessando a sala comunal e entrando pela porta que levava ao dormitório dos garotos. O dormitório estava vazio como Harry previra. Ele abriu o malão e começou a procurar alguma coisa, enquanto Rony observava impacientemente. Harry, Malfoy está usando Crabbe e Goyle como vigias. Ele esteve brigando com Crabbe agora há pouco. Quero saber. Ele o encontrara, um quadrado de pergaminho dobrado e aparentemente limpo, que em seguida abriu e tocou com a ponta da varinha. Juro solenemente que não pretendo fazer nada de bom. Ou, pelo menos, é o que o Malfoy não pretende. Na mesma hora, o mapa do maroto se tornou visível na superfície do pergaminho. Ali estava uma planta detalhada de cada andar do castelo, e deslocando-se por ela, os minúsculos pontinhos negros com rótulos que indicavam cada um dos ocupantes do castelo. Me ajude a localizar Malfoy, pediu Harry em tom de urgência. Ele esticou o mapa em cima da cama e os dois se debruçaram para procurar. Ali! Exclamou Rony depois de 1 minuto e pouco. Ele está na sala comunal da Sonserina. Olhe, com Parkinson, Sabine e Crabbe e Goyle. Harry olhou desapontado, mas reanimou-se quase imediatamente. Bem, vou ficar de olho nele daqui para frente, disse com firmeza. E na hora em que o vir rondando por algum lugar com Crabbe e Goyle vigiando do lado de fora, vou vestir minha capa da invisibilidade e sair para descobrir o que ele... Harry parou de falar quando Neville entrou no dormitório, espalhando um cheiro forte de tecido queimado, e começou a procurar calças limpas no malão. Apesar de sua determinação de apanhar Malfoy em flagrante, Harry não teve sorte nas 2 semanas seguintes. E embora consultasse o mapa sempre que podia, por vezes fazendo visitas desnecessárias ao banheiro entre as aulas para dar uma olhada, nenhuma vez viu Malfoy em qualquer lugar suspeito. É verdade que ele localizou Crabbe e Goyle andando sozinhos pelo castelo com maior frequência do que o normal, por vezes parando em corredores desertos, mas nessas ocasiões Malfoy nem sequer se encontrava por perto.
e era até impossível localizá-lo no mapa, o que era um grande mistério. Harry brincou com a possibilidade de Malfoy estar saindo dos limites da escola, mas não conseguia ver como poderia fazer isso, dado o alto nível de medidas de segurança em vigor no castelo. Só poderia supor que não estava identificando Malfoy entre as centenas de minúsculos pontinhos pretos que apareciam no mapa. Quanto ao fato de Malfoy, Grab e Goyle darem a impressão de tomar caminhos diferentes quando costumavam ser inseparáveis, era comum isto acontecer quando as pessoas ficavam mais velhas. Rony e Hermione, refletiu Harry com tristeza, eram uma prova viva disso. O mês de fevereiro foi se aproximando de março sem alteração no tempo, exceto que passou a ventar mais, além de chover. Para a indignação geral, foi afixado um aviso em todas as salas comunais. O passeio seguinte, a Hogsmeade, fora cancelado. Rony ficou furioso. Era no dia do meu aniversário, exclamou. Eu estava aguardando ansioso. Mas não é uma surpresa tão grande, não é? Comentou Harry, não depois do que aconteceu com Kátia. A garota ainda não voltara dos Salmungos. Além disso, o profeta diário andara noticiando novos desaparecimentos, inclusive de parentes de alunos de Hogwarts. Agora, só me resta aguardar aquela aula idiota de aparatação, replicou Rony rabugento, grande presente de aniversário. 3 aulas depois, a aparatação continuava difícil como sempre, embora mais alguns alunos tivessem conseguido se estrunchar. Havia muita frustração e uma certa má vontade com relação a Tricross e seus 3Ds, que tinham inspirado numerosos apelidos, entre os quais os mais gentis eram Destrambelhado e Despirocado. Feliz aniversário, Rony! Desejou-lhe Harry quando foram acordados no primeiro dia de março com o barulho que fizeram Simas e Dino ao sair para o café da manhã. Toma o seu presente. Ele atirou na cama de Rony um embrulho que foi se juntar a uma pequena pilha que devia ter sido entregue pelos elfos domésticos durante a noite, supôs Harry. Falou, disse Rony sonolento, e enquanto ele rasgava o papel, Harry se levantou, abriu o malão e começou a procurar o mapa do maroto, que sempre escondia depois de usar. Tirou metade do conteúdo do malão antes de encontrá-lo, escondido sobre as meias enroladas, onde ainda guardava o frasco da poção da felicidade, a Félix Felicis. Certo, murmurou, e levantou para a cama. Tocou com a varinha e sussurrou. Juro solenemente que não pretendo fazer nada de bom. Tão baixinho que Neville, que ia passando ao lado de sua cama, não ouviu. Beleza, Harry! Exclamou Rony entusiasmado, agitando o novo par de luvas de goleiro que o amigo lhe dera. Não esquenta, disse Harry distraído, enquanto examinava atentamente o dormitório da Sonserina à procura de Malfoy. Ei, acho que ele não está na cama dele. Rony não respondeu. Estava ocupado demais, desembrulhando presentes e soltando de vez em quando uma exclamação de prazer. Maior arrastão este ano, anunciou, erguendo um pesado relógio de ouro com símbolos estranhos em volta do mostrador e estrelinhas móveis em vez de ponteiros.
Viu o que minha mãe e meu pai compraram para mim? Caramba! Acho que vou me emancipar no ano que vem também. Legal! Resmungou Harry, olhando o relógio de relance e voltando a estudar o mapa com mais atenção. Onde estava o Malfoy? Pelo jeito, não estava à mesa da Sonserina no salão principal, tomando o café da manhã, nem perto de Snape, sentado em seu escritório, nem nos banheiros, nem na ala hospitalar. Quer um? Perguntou Rony com a voz empastada, estendendo uma caixa de caldeirões de chocolate. Não, obrigado, respondeu Harry erguendo os olhos. Malfoy desapareceu outra vez. Não pode ser, disse Rony, enfiando um segundo caldeirão na boca ao mesmo tempo que saía da cama para se vestir. Anda, se você não se apressar, terá de aparatar com a barriga vazia. Quem sabe é mais fácil. Rony olhou pensativo para a caixa de caldeirões de chocolate, depois sacudiu os ombros e se serviu de um terceiro bombom. Harry tocou o mapa com a varinha e resmungou. Mal feito, feito. Embora não tivesse feito, e se vestiu pensativo. Tinha de haver uma explicação para os sumiços periódicos de Malfoy, mas ele simplesmente não conseguia saber qual era. A melhor maneira de descobrir seria segui-lo, mas, mesmo com a capa da invisibilidade, a ideia não era prática. Ele tinha aulas, treino de quadribol, deveres de casa e aparatação. Não poderia seguir Malfoy pela escola o dia inteiro, sem que sua ausência fosse notada. Pronto? Perguntou a Rony. Harry estava a meio caminho da porta do dormitório quando percebeu que Rony não se mexera. Estava apoiado no pilar da cama com os olhos fixos na janela, lavada de chuva, e um olhar estranhamente desfocado no rosto. Rony, café da manhã. Não estou com fome. Harry encarou. Achei que você tinha acabado de dizer. Bem, tudo bem. Eu desço com você, suspirou Rony. Mas não quero comer. Harry examinou-o desconfiado. Você acabou de comer metade de uma caixa de caldeirões de chocolate, não foi? Não é isso. Rony tornou a suspirar. Você não entenderia. Então tá, respondeu Harry, embora intrigado, virando-se para abrir a porta. Harry, Rony chamou de repente. Que? Harry, não consigo suportar. Não consegue suportar o quê? Indagou Harry, agora decididamente começando a se assustar. Rony estava muito pálido, como se fosse enjoar. Não consigo parar de pensar nela, respondeu ele rouco. Harry olhou boquiaberto. Não esperava uma coisa dessas e não estava muito seguro de que queria ouvi-la. Eram amigos, mas se Rony começasse a chamar Lilá de Lalá, ele teria de resistir com firmeza. E em que isso impede você de tomar café? Perguntou Harry, tentando introduzir uma dose de bom senso na negociação. Acho que ela não sabe que eu existo, respondeu o amigo com um gesto desesperado. Decididamente ela sabe que você existe, replicou Harry espantado. Ela não para de agarrar você, não é? Rony abriu e fechou os olhos. De quem é que você está falando? De quem é que você está falando? Perguntou Harry, com a sensação crescente de que a conversa deixara de ser racional. Romilda Vane, respondeu Rony baixinho
e todo o seu rosto pareceu iluminar ao dizer este nome, como se um puríssimo raio de sol o tivesse atingido. Os dois se encararam por quase 1 minuto e, por fim, Harry falou: "Isto é uma brincadeira, certo? Você está brincando." Harry, acho que estou apaixonado por ela", disse Rony com a voz estrangulada. "Ok", concordou Harry, aproximando-se de Rony para examinar melhor os seus olhos vidrados e o rosto pálido. "Ok, diz isso outra vez de cara séria." "Amo a Romilda", repetiu Rony de um fôlego. "Você notou os cabelos dela? São negros e brilhantes e macios. E os olhos? Aqueles olhos enormes, negros e..." "É muito engraçado e tudo o mais", disse Harry impaciente. "Mas chega de brincadeira, tá? Acabou." Ele se virou para sair do dormitório, dera 2 passos em direção à porta, quando um golpe demolidor atingiu-o na orelha direita. Cambaleando, ele se virou. Rony já recuara o punho, seu rosto estava distorcido de raiva. Ia dar outro murro. Harry reagiu instintivamente. A varinha saiu do bolso e o encantamento aflorou a sua mente sem que ele percebesse. "Leve corpus." Rony urrou quando sentiu seu calcanhar ser novamente puxado para o alto. Ficou pendurado sem ação, de cabeça para baixo, as vestes caindo pelo avesso. "Por que isso?" berrou Harry. "Você a ofendeu, Harry. Você disse que era uma brincadeira", gritou Rony, cujo rosto foi ficando gradualmente púrpura à medida que o sangue descia para a cabeça. "Isto é uma piração. Que é que deu em..." E então ele viu a caixa aberta na cama de Rony, e a verdade o atingiu com a força de um trasgo desembestado. "Onde você arranjou esses caldeirões de chocolate?" "Foram presente de aniversário", gritou Rony, girando lentamente no ar, tentando se desvencilhar. "Eu lhe ofereci um, não foi? Você simplesmente os apanhou no chão, não foi? Caíram na minha cama, está bem? Me solte." "Não caíram da sua cama, seu retardado. Você não entende? Eles são meus. Eu os atirei fora do malão quando estava procurando o mapa. São os caldeirões de chocolate que a Romilda me deu antes do Natal e estão incrementados com uma poção de amor." Mas apenas uma palavra de tudo que Harry dissera parecia ter penetrado a cabeça de Rony. "Romilda?" repetiu ele. "Você disse Romilda. Harry, eu conheço ela. Você pode me apresentar?" Harry ficou olhando para o amigo pendurado, cujo rosto agora transparecia esperança, e refreou um intenso desejo de rir. Uma parte dele, a parte mais próxima da orelha direita, que latejava, era favorável à ideia de deixar Rony descer e ficar assistindo às suas loucuras até os efeitos da poção passarem. Mas, por outro lado, eles eram amigos. Rony estava fora de si quando o atacara, e Harry achou que mereceria outro soco se o deixasse declarar seu imorredouro amor a Romilda Vane. Vou lhe apresentar", disse Harry, pensando rápido. "Vou descer você agora, ok?" Ele fez Rony despencar de volta ao chão. Sua orelha doía a beça, mas Rony simplesmente se levantou ágil e sorridente. "Ela deve estar no escritório de Slogan", informou Harry,
com segurança, saindo primeiro em direção à porta. Por que ela deve estar lá? Perguntou Rony ansioso, correndo para alcançar o amigo. Ah, ela tem algumas aulas extras de poções com ele, respondeu Harry fantasiando. Quem sabe eu também posso ter aulas junto com ela? Sugeriu Rony ansioso. Ótima ideia! Lilá estava esperando ao lado do buraco do retrato, uma complicação que Harry não previra. Você está atrasado, On-On, disse fazendo beicinho. Comprei um presente de... Me deixe em paz, disse Rony impaciente. Harry vai me apresentar Romilda Vane. E sem dizer mais nada, saiu pelo buraco do retrato. Harry tentou fazer cara de quem pede desculpas, mas talvez tenha feito cara de riso, porque Lilá parecia mais ofendida do que nunca quando a mulher gorda tornou a fechar a passagem. Harry ficou um pouco apreensivo que Slogan pudesse estar tomando café, mas o professor atendeu a porta do escritório à primeira batida, usando um roupão de veludo verde e um gorro igual, com os olhos de quem não dormira direito. Harry, murmurou ele, é muito cedo para fazer visitas. Em geral, durmo até tarde no sábado. Professor, lamento realmente incomodar o senhor, disse Harry com a voz mais baixa possível, enquanto Rony se erguia nas pontas dos pés, tentando espiar a sala que o professor bloqueava. Mas o meu amigo Rony engoliu uma poção de amor por engano. Será que o senhor poderia preparar um antídoto para ele? Eu o levaria a Madame Pomfrey, mas é proibido ter artigos das genialidades Weasley. E o senhor entende. Perguntas embaraçosas. Eu teria pensado que você fosse capaz de preparar um remédio em 1 minuto, Harry. Um exímio preparador de poções como você, não? Questionou o Slogan. Ah, começou Harry meio distraído, porque Rony agora o acotovelava, tentando forçar a entrada no aposento. Bem, eu nunca preparei um antídoto para uma poção de amor, senhor. E até que eu acertasse, Rony poderia ter feito alguma coisa grave. Por sorte, Rony escolheu esse momento para gemer. Não estou vendo ela, Harry. O professor está escondendo a Romilda? A poção estava dentro da validade? Perguntou Slogan, examinando Rony com interesse profissional. Ficam mais concentradas, sabe? Quando guardadas por muito tempo. Isso explicaria muita coisa, ofegou Harry, agora positivamente resistindo a Rony para não deixá-lo derrubar Slogan. É aniversário dele, professor, acrescentou o garoto em tom de súplica. Ah, está bem, entrem. Então entrem, concordou Slogan. Tenho o que preciso aqui na bolsa. Não é um antídoto trabalhoso. Rony embarafustou pela porta do escritório, superaquecido e supermobiliado de Slogan, tropeçou em um tamborete com borlas para os pés, recobrou o equilíbrio, agarrando Harry pelo pescoço e murmurou. Ela não viu isso, não é? Ela ainda não chegou, disse Harry, observando Slogan abrir o estojo de poções e misturar umas pitadinhas disso e daquilo em um pequeno frasco de cristal. Que bom! Exclamou Rony com fervor. Como é que estou? Bonitão, respondeu Slogan sem hesitar, entregando a Rony um copo de líquido claro. Agora beba. É um tônico para os nervos, para mantê-lo calmo quando ela chegar, sabe? Genial! Rony falou com ansiedade e engoliu ruidosamente o antídoto. Harry e Slogan o observaram.
Por um momento, Rony sorriu para ambos. Depois, aos poucos, seu sorriso murchou e desapareceu. Foi substituído por uma expressão de total horror. Então, voltou ao normal? Perguntou Harry sorrindo. Slogan deu uma risada discreta. Obrigado, professor. Não foi nada, meu rapaz. Não foi nada, disse Slogan, enquanto Rony desmontava em uma cadeira próxima, parecendo arrasado. Um tônico é do que ele precisa, continuou Slogan, agora indo até uma mesa repleta de bebidas. Tenho cerveja amanteigada, tenho vinho, tenho uma última garrafa de hidromel envelhecido em barril de carvalho. Ia presenteá-lo a Dumbledore no Natal. Ah, bem, sacudiu os ombros. Ele não pode sentir falta do que nunca recebeu. Por que não a abrimos agora para comemorar o aniversário do Sr. Weasley? Nada como uma boa bebida para curar as dores de um desapontamento amoroso. Ele riu de novo e Harry o acompanhou. Esta era a primeira vez que ele se encontrava quase sozinho com Slogan desde a desastrosa tentativa de extrair do professor a lembrança verdadeira. Talvez, se ele pudesse manter Slogan de bom humor, talvez se tomasse suficiente hidromel envelhecido em carvalho. Pronto, aqui tem, disse Slogan, entregando a cada garoto uma taça de hidromel antes de erguer a própria. Bem, um ótimo aniversário para você, Ralph. Rony, sussurrou Harry. Mas Rony, que não pareceu estar ouvindo o brinde, já virara o hidromel de um gole. Transcorreu um segundo, pouco mais que uma pulsação, em que Harry notou que havia alguma coisa terrivelmente errada e Slogan, pelo visto, não percebeu. Que esta data se repita por muitos... Rony! Rony tinha deixado cair a taça, fez menção de se levantar da cadeira e desmontou frouxamente, suas extremidades sacudindo descontroladas. Ele babava espuma e seus olhos saltavam das órbitas. Professor, berrou Harry, faça alguma coisa! Slogan, porém, parecia paralisado pelo choque. Rony se contorceu e engasgou. Sua pele começou a azular. Que? Mas, gaguejou Slogan. Harry saltou por cima de uma mesinha baixa em direção ao estojo de poções aberto, tirou frascos e bolsinhas, enquanto o medonho ruído da respiração gorgolejante de Rony enchia a sala. Então, Harry encontrou a pedra com aspecto de rim murcho que entregara a Slogan na aula de poções. Tornou a correr para junto de Rony, abriu sua boca e jogou dentro o bezoar. O amigo deu um estremeção, um arquejo estertorante e seu corpo ficou mole e imóvel. Espero que vocês gostaram do capítulo, porque foi bastante intenso, né? 3 coisas foram importantes nesse capítulo. Primeiro, a tentativa do Harry de descobrir sobre as Horcruxes e que não deu certo. Segundo, o Rony ter tomado a poção do amor que a Romilda havia mandado para o Harry no Natal e que, como ela estava muito forte, deixou o Rony muito fora de si. E com isso, Harry levou até o escritório do professor para que ele preparasse um antídoto para essa poção. Lógico que ele prepara, o Rony toma o antídoto e melhora. Nesse meio tempo, eles resolvem comemorar pelo Rony estar fazendo aniversário.
e o professor abre uma garrafa de hidromel que ele daria de presente ao professor Dumbledore. E no instante em que o Rony toma, ele é envenenado. E se não fosse a rapidez do Harry em pegar o bezoar, o Rony teria morrido. E o capítulo termina com com um choque, né, do professor em saber que ele daria de presente essa garrafa para o professor Dumbledore. Os capítulos daqui para frente vão ficando cada vez mais tensos ainda, né? A procura dessa revelação sobre as Horcruxes, o que elas significam e que com certeza, como Dumbledore acha, tem a ver com Voldemort. Então vamos esperar o próximo capítulo. Não deixe de deixar o joinha, acionar o sininho e divulgar o canal Mosaicos e Miscelâneas, pois tem muita coisa boa acontecendo lá. Um beijo para vocês.